sou o professor Drude, já me apresentei na última entrevista do CASA, e agora, em vez de falar como professor da UFC, eu estou falando como diretor científico da FUNCAP. Eu assumi a direção científica na FUNCAP no ano passado, março do ano passado, como diretor científico. A diretoria científica da FUNCAP ela é responsável pelas quase totalidade das bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica e os demais programas de bolsa, como desenvolvimento científico regional, professor visitante, bolsa de fixação. Então, esse é o principal motivo da existência da direção científica. Paralelamente, através de convênios com agências federais, como a CAPES e o CNPq, a direção científica da FUNCAP também é responsável por uma série de programas de fomento à ciência e tecnologia do Estado. No âmbito da CAPES, programas voltados principalmente aos cursos de pós-graduação, desde cooperação internacional, fixação de pesquisadores, bolsas de pós-doutorado, auxílio aos cursos, principalmente auxílios não são muito grandes, são da ordem de 80 a 100 mil reais, para justamente garantir mobilidade de docentes no curso, garantir trabalho de campo, participação em eventos nacionais e internacionais. E no âmbito do CNPq, que nós também temos convênios muito grandes com eles, são convênios efetivamente de pesquisa. Os principais são o Programa de Saúde do SUS, de Pesquisa de Saúde do SUS, o PPSUS, o PRONEX, que é o Programa de Núcleo de Excelência, o PRONEM, que é de Núcleos Emergentes, que são programas que aportam recursos da ordem de algo em torno de 4 a 5 milhões de reais por ano do governo federal para os programas de pós-graduação e para os institutos de pesquisa no estado do Ceará. Recentemente, quando nós assumimos a diretoria, duas coisas chamou a atenção para a gente. Primeiro, é a grande desigualdade regional que existe no estado do Ceará em relação à distribuição de recursos e do fazimento da ciência no estado, né? Durante muitos anos, praticamente desde do primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, que houve uma política muito forte de diminuição das desigualdades regionais a nível nacional. E funcionou muito bem, tanto que hoje, por exemplo, há 20 anos atrás, no Ceará você tinha uma universidade federal, hoje você tem duas, você tinha um Instituto Federal de Educação, hoje você tem vários, por conta dessas políticas assimétricas. Entretanto, apesar de elas terem funcionado muito bem no país, por exemplo, a pós-graduação no Norte-Nordeste cresceu em média 135% na última década, enquanto que no país cresceu 60% a 70%, você cresceu o dobro do país. No estado do Ceará, essa desigualdade ainda é muito grande. Em torno de 90% de tudo que é produzido em ciência e tecnologia é produzido na região metropolitana. Isso inclui cursos de pós-graduação, programas de bolsa, projetos de pesquisa, enfim, todas as iniciativas. Isso, obviamente, não é uma situação aceitável. Ela é ruim por vários motivos. Ela é ruim porque diminui o impacto da ciência e tecnologia no interior. Não fixa as pessoas no interior. Segundo, que uma vez vindo para a capital para fazer seus estudos, o mercado de trabalho também fica pequeno no interior. Consequentemente, essa desigualdade regional interna no estado do Ceará é muito ruim para todos os aspectos. Então, a gente iniciou um programa forte, quer dizer, a FUNCAP já tinha um programa forte chamado BPI, que é uma bolsa de interiorização, uma bolsa de pesquisa e interiorização, que é exclusiva para o interior do estado do Ceará. Os recursos vêm totalmente do governo do Ceará, embora, claro, instituições federais localizadas no interior também recebam essa bolsa. Nós agora estamos lançando essa semana o resultado da última chamada, que vai contemplar 60 projetos, nos quais cerca de 200 bolsas de iniciação científica. Isso é um programa muito grande. Mas isso ainda não é o suficiente para resolver essa situação ou para acelerar a solução dessa situação. Embora esse programa seja muito exitoso, porque os resultados das versões anteriores mostram que, na última versão, por exemplo, 100% dos contemplados permaneceram no interior, ainda é muito pouco. Então,
No âmbito dos programas de pesquisa como o Pronex, Pronem, o próprio PPSUS, nós temos incentivado a formação de redes para as propostas, né? No caso do Pronex, foi até uma obrigação dos coordenadores montarem redes interinstitucionais. Claro que algumas dessas redes são instituições dentro da capital, mas com isso várias instituições do interior puderam participar desses programas. No caso do Pronex, tem 19 municípios do estado com instituições participando do programa Pronex, que é um programa de 12 milhões de reais. Então isso facilita bastante também essa permeabilidade entre o interior e a capital, de modo que você tem hoje, o governo federal implantou várias unidades no interior, o governo estadual idem, então o papel da FUNCAP é garantir que essas unidades tenham pessoas de qualidade, pesquisadores e docentes de qualidade nessa área. Então esse é uma das principais metas da FUNCAP. E a outra grande meta da FUNCAP é, evidentemente, o sistema de bolsas, é garantir um sistema de bolsa amplo, em todos os níveis, da iniciação científica ao pós-doutorado, para justamente tentar evitar a evasão dos estudantes cearenses para outros estados. Claro que nós estamos dentro do mesmo país, mas você imagina o cara, ele estuda toda a vida dele no Ceará, ele faz o ensino médio, até mesmo a graduação, e aí depois vai fazer pós-graduação fora daqui, e tem grande possibilidade de ficar fora daqui. Consequentemente, aquele investimento público que foi feito nele acaba se diluindo no restante do país. É bom para o país, não tem dúvida, né? Se não fosse pelo Ceará, talvez o ITA não tivesse tanto aluno, né? Mas seria interessante a gente dar oportunidade para essas pessoas ficarem aqui, interiorizarem o conhecimento delas e ampliarem o sistema de CIT, de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Então, um dos objetivos, uma das metas principais que a gente tem é continuar mantendo o atendimento de 100% do programa de pós-graduação no estado do Ceará. Evidentemente que a gente não pode tapar o sol com a peneira, nem pode ser insensível às dificuldades que o governo passa atualmente, mas dentro do possível a gente tem que continuar sempre crescendo para a gente poder acompanhar o crescimento da demanda das bolsas de mestrado e doutorado. Um exemplo claro, esse ano nós estamos com dificuldades sérias no âmbito do país inteiro, o estado do Ceará não é exceção, de modo que nós temos que ser muito criativos na hora de conseguir bolsas. Então nós estamos tentando, dentro dos convênios federais, por exemplo, que eram eminentemente de pesquisa, inserir cotas de bolsa de mestrado, por exemplo. Então isso já diminui a pressão sobre o sistema estadual de bolsas. Ou seja, depende muito da nossa capacidade de fazer isso. Mas a meta principal é essa. Mais recentemente, a FUNCAP criou uma nova diretoria de tecnologia e inovação, que acabou de fechar um edital com mais de 250 empresas que solicitaram e estão competindo por recursos para um programa que chama InovaFit, que é um programa para atender, numa primeira fase, até 100 empresas, numa segunda fase, até 20 empresas, para desenvolvimento tecnológico. Ou seja, não só a pesquisa em si, mas até o desenvolvimento do produto. E a inovação, a novidade nesse programa é a obrigatoriedade da inclusão da parceria universidade-empresa. Então, com isso, a gente espera não só acelerar o processo de desenvolvimento no âmbito das empresas, mas também incorporar, né, os nossos estudantes no mercado de trabalho já desde a sua pós-graduação. Isso também é um outro objetivo bastante interessante, já que os desafios são muito grandes para o estado do Ceará. A gente tem, por exemplo, na área da energia alternativa, o Ceará espera ter até 70% da sua produção de energia elétrica de fontes alternativas, no caso, energia eólica e solar. Bom, isso não cai do céu, né? Não adianta você comprar uma célula pronta na China e instalar na tua fazenda, porque na hora que ela quebrar, ou o custo de conserto vai ser muito grande. Da mesma forma que a importação também, às vezes, torna inviável, principalmente com a volatilidade da moeda estrangeira, né? Então, desenvolver essas tecnologias aqui é fundamental. Alguns exemplos já existem, por exemplo, na área de geração eólica. O Ceará hoje já gera tecnologia nessa área, tecnologia de ponta, tanto que tem sediado a instalação de grandes empresas internacionais por conta disso.
Então isso também é uma outra área que, embora nova na FUNCAP, essa diretoria é bastante recente, mas já vem desenvolvendo um trabalho muito ativo junto ao empresariado, com apoio da FIEC, do Governo do Estado, no âmbito dessa interação da universidade à empresa. Quer dizer, o grande diferencial da FUNCAP é essa, na verdade, é para a comunidade de ciência e tecnologia do Estado. Então, evidentemente que um projeto só para uma empresa é um projeto da FINEP ou do Banco do Nordeste. No caso de um projeto via FUNCAP, ele requer essa integração entre universidade e empresa, institutos de pesquisa e empresa, de modo que você acelera o processo. Bom, uma meta, eu não diria secundária, mas que obviamente no momento não é tão prioritária, é a internacionalização do sistema de ciência e tecnologia no estado do Ceará. A FUNCAP assinou vários convênios com instituições francesas, alemãs, inglesas, participa junto ao CONFAP, Confederação das Fundações de Amparo à Pesquisa no país, de vários programas de cooperação internacional, e nesse âmbito a gente tem conseguido que vários grupos de pesquisa dentro do Estado mantenham uma cooperação ativa com grupos internacionais, principalmente com a França, a Alemanha e a Inglaterra no momento, mas estamos correndo para ampliar bastante esse sistema de cooperação internacional, uma vez que na FUNCAP a gente não acredita que exista ciência A, B ou C, classe 1, 2 ou 3. Existe ciência boa e não existe outra coisa, não existe possibilidade de ter ciência de segunda linha. Então, uma meta da FUNCAP é exatamente essa. A gente está trabalhando com uma situação de ciência de ponta para o Estado inteiro, levando em consideração as desigualdades, levando em consideração os problemas inerentes à economia do Estado, mas sempre pensando em que não existe nenhum motivo para que a ciência feita no Ceará não seja uma ciência feita em qualquer lugar do mundo, seja no sudeste do Brasil, seja na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso aí é uma mensagem importante para o pessoal das universidades, né? E, finalmente, a FUNCAP é a casa do pesquisador cearense. Então, as portas estão abertas, estou disponível na FUNCAP a maior parte da semana, estou à disposição de todos.